Essa busca mundana por alegria e por felicidade é como se fosse um tipo de morfina que aplaca os teus sentidos, que faz você deixar de sentir dor na alma, que faz você deixar de perceber que precisa do socorro de Deus. Então, quanto mais você se entope com a alegria do mundo, tanto menos sensível você se torna às coisas. O caminho para o consolo, o caminho para a alegria é choro, é lamento. Não faz sentido. As coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. As coisas de Deus não podem se discernir naturalmente, irmãos. Eu não posso usar a razão para tentar entender, para tentar compreender coisas que só se discernem, só se entendem, só se compreendem espiritualmente. Quem nunca chorou por causa dos seus pecados, na verdade, nunca se converteu. Por quê? Quando eu sou colocado diante da minha miséria, é inevitável que eu chore. Quando eu sou colocado diante da verdade de que por mim mesmo eu não tenho justiça e eu não vou para o céu, eu sou obrigado a chorar. Quando eu sei que eu tenho uma conta para pagar e eu não consigo pagar, eu caio de joelhos diante daquele para quem eu devo e eu digo: me perdoa porque eu não posso pagar. Tudo bem, galera? Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio mais uma vez na casa do Senhor. Glória a Deus. Preparado para a continuidade daquele assunto? Amém. Quero ouvir um interesse maior aí. Glória a Deus. Todo mundo preparado para o assunto de hoje? Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, sem perder tempo. Estamos tratando já, essa é a terceira semana, sobre o Sermão do Monte. E hoje vamos continuar nas bem-aventuranças. Amém. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus. Estou muito feliz e cada semana em que eu paro para meditar, para pesquisar, para estudar e preparar a mensagem, eu fico mais e mais impactado. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Verdadeiramente é um oceano de águas profundas que o Senhor tem à nossa disposição. Amém. E se você mergulhar nele, você nunca vai se ferir, porque é muita água. E é bom demais. A exemplo do que foi na semana passada, onde nós falamos sobre bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje eu quero falar sobre uma outra bem-aventurança, não mais do que uma, para que possamos compreender bem a fundo o que significa ela. Hoje eu quero falar sobre o versículo 4, que diz o seguinte, capítulo 5, versículo 4 de Mateus, que diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo, bem-aventurado. Bem-aventurados São os que choram, porque serão consolados. serão consolados. Glória a Deus. Parece um paradoxo, né? Para não dizer uma loucura. Mas a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E o que eu estou trazendo aqui hoje para você é poder de Deus. Glória a Deus. Amém. Peço ao Espírito Santo que me conduza a poder compartilhar com você o que eu aprendi no decorrer dessa semana. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Glória a Deus. Para que possamos entender essa bem-aventurança, precisamos entender o que é esse negócio de chorar. E para que possamos compreender o que significa chorar, vamos primeiro eliminar o que não é choro. Fica mais fácil, né? O que não é choro, o que não resulta nessa bem-aventurança. Esse choro de que a Bíblia fala não é manifestação de emoções ou sentimentos. Essa bem-aventurança não se trata das lágrimas que eu derramo por causa de um filme muito romântico que eu assisto.
Quem gosta de filme romântico aí? Ou drama? A gente chora. Tem aqueles que choram mais, né? E tem aqueles que dão uma de durão e engole seco assim, né? Aí quando o vizinho do sofá olha pro lado, faz assim, um cisco no olho. Não é assim? Falta até o ar para respirar. Mas não é esse o tipo de choro de que essa bem-aventurança fala. E esse choro também não são as lágrimas propriamente ditas. Não é aquela água que escorre pelo teu rosto, que faz você molhar um lençol. Não é disso de que essas bem-aventuranças falam. Existem pessoas que são choronas por natureza. Quem conhece uma pessoa que é chorona por natureza? Chora por qualquer coisa, né? Se olhar atravessado naquele dia que não está boa coisa, já chora. Mas não são desses que a Bíblia fala. Existem pessoas que são extremamente emotivas, pessoas que são manhosas, aquelas que são mais depressivas, né? Ó céus, ó raios, ó vida, ó azar. Por que eu nasci? Por que eu acordei hoje? E chora. Não é desse tipo de choro que a Bíblia fala. E também tem aqueles que choram de tanto rir. Né? Tem bastante gente nessa categoria. A gente ri tanto que chega a chorar. E chora tanto de rir que chega a doer a barriga. Mas não é desse tipo de choro que a Bíblia está falando. Não é esse tipo de choro que produz consolo. Não é esse tipo de choro que produz alegria. Aliás, os nossos irmãos do louvor foram usados por Deus hoje para ministrar. Glória a Deus! Aleluia! Porque a alegria do Senhor é exatamente isso de que nossos irmãos ministraram. Glória a Deus! Estamos no mesmo Espírito. Yes! Muito doido isso. Glória a Deus. É só no reino dos céus onde nós podemos desfrutar de alegria. Nossos irmãos falaram muito bem isso. Se eu estou dentro do reino dos céus, se eu estou vivendo com Jesus, há alegria. Glória a Deus. E para que eu chegue nesse lugar, eu preciso passar necessariamente por essa bem-aventurança, e é isso que nós vamos fazer. Mas, para eu completar essa primeira parte do que não é uma bem-aventurança, eu preciso dizer para você que esse tipo de situações, de características que nós falamos, aquele que chora de tanto rir, aquele que chora porque assiste um filme, aquele que chora porque é chorão, porque é depressivo, são apenas coisas naturais que dizem respeito ao temperamento do homem. Uns são mais durões, outros são mais melosos. Isso diz respeito a temperamento, a comportamento, e nada tem a ver com a bem-aventurança. Aliás, vocês devem lembrar que nas 2 últimas semanas nós falamos que bem-aventurança trata de coisas espirituais, nunca de coisas naturais. Então eu posso chorar de alegria, eu posso chorar de tristeza, eu posso chorar de raiva, e nada disso vai produzir em mim o resultado espiritual que diz respeito ao consolo. E esse consolo pode ser traduzido por alegria também. Queridos, tanto pessoas boas como pessoas más podem chorar, verdade? Você conhece certamente alguma pessoa que você diz, ele é mau, mas ele chora. Da mesma sorte, você conhece pessoas que são boas e elas choram. Mas nenhuma e nem outra são conduzidas a um lugar de consolo, são conduzidas a um lugar de alegria no Espírito. Porque, repito, isso diz respeito a coisas naturais. Nós podemos contar uma piada e rolar no chão de tanto rir. Nós podemos cantar uma lamentação e nós vamos todos chorar emocionados. Mas isso é muito superficial. E nós temos um oceano diante de nós, amém? Então vamos lá, o que é a bem-aventurança? Ou, melhor dizendo, o que é a bem-aventurança daqueles que choram? Ela é uma característica produzida única e exclusivamente pela graça de Deus, ou seja, é sobrenatural, é algo espiritual. Da mesma forma que a humildade de espírito é algo que só Deus coloca no coração das pessoas, também os que choram espiritualmente só o fazem
porque são movidos pelo Espírito de Deus que habita nela. Lembra que eu falei semana passada que a primeira bem-aventurança chamada bem-aventurados os humildes de espírito é uma chave, e ela abre a porta para que você entre no reino. Então, a bem-aventurança chamada humildes de espírito abriu a porta para que eu e você entremos num ambiente de choro, e eu vou tentar explicar isso. Mas antes vamos tentar entender biblicamente o que significa o verbo chorar. Pode ser? Chorar é um verbo, é? É, né? Também. E o que significa o verbo chorar na Bíblia Sagrada? Mais precisamente, o que significa chorar no contexto do Novo Testamento e mais precisamente dentro das bem-aventuranças? No original significa pesar, como quem está de luto, para você entender. Significa lamento, ou significa lamentar, significa gemer, significa entristecer-se. Indica algo como bater no peito, como sinal visível de sofrimento interior. Lembra da parábola do fariseu e publicano? O que o publicano fazia? Ele batia no peito e não ousava levantar os olhos aos céus, mas ele clamava a Deus dizendo o quê? Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É a figura de um homem que estava sofrendo no seu íntimo por ter reconhecido o peso de pecado que lhe era contrário. Esse choro é a consequência natural de quem é humilde de espírito. Então eu não posso falar de uma bem-aventurança sem falar de outra. O que diz o ser humilde de espírito? Diz respeito a eu reconhecer que não sou nada, que sou insuficiente, que sou dependente de Deus. Lembram? Amém. Quando cai a ficha e eu percebo que eu não sou nada diante de Deus, quando cai a ficha e eu percebo que eu, por mim mesmo, nada posso fazer, a consequência natural é: eu sofro dentro, eu choro, porque eu percebo a minha insignificância. Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Então, chorar indica algo como quem bate no peito, num sinal visível de sofrimento interior. Contrição. Trata-se de uma atitude que diferencia o crente do incrédulo, porque o incrédulo não chora suas dores. O incrédulo, quando muito, sofre de remorso. Ele faz besteira e ele diz: meio, para que eu fui fazer isso? Mas na primeira oportunidade ele volta a praticar aquilo de que ele tinha dito. Remorso. Então, essa bem-aventurança, ela é capaz de produzir um contraste, ela é capaz de mostrar uma diferença que deve existir entre o crente e o incrédulo, entre o filho de Deus e o filho do mundo, entre aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e aquele que acha que isso tudo é uma balela. Enquanto o mundo ensina que fugir do choro, do lamento e da tristeza é necessário para que eu consiga ser feliz, para que eu consiga ser alegre, a Bíblia ensina exatamente o contrário. Pensa comigo, irmãos. O mundo ensina a mim e a você a buscar a felicidade, custe o que custar. A verdade, principalmente nós, nessa cultura ocidental, uma cultura helenista, nós somos induzidos, impulsionados o tempo todo, 24 horas por dia, a buscar prazer, a buscar felicidade, a buscar satisfação. Por quê? Para que eu vou atrair problema para mim? Isso é o que o mundo fala. Então, essa busca mundana por alegria e por felicidade é como se fosse um tipo de morfina que aplaca os teus sentidos, que faz você deixar de sentir dor na alma,
que faz você deixar de perceber que precisa do socorro de Deus. Então, quanto mais você se entope com a alegria do mundo, tanto menos sensível você se torna às coisas de Deus. Amém. E como eu falei, a Bíblia mostra um caminho completamente oposto. A Bíblia ensina que o caminho da felicidade é a tristeza, que o caminho da exaltação é o abatimento, que o caminho da alegria é o choro, que o caminho do consolo é um coração arrebentado por dentro. Aleluia, Pai. E uma coisa que não sai de diante dos meus olhos, eu venho falando desde o comecinho do ano passado: quanto mais miserável eu me percebo, mais eu posso repousar na graça de Deus. Isso fala de humildade de espírito, e isso fala daqueles que choram porque são humildes. Isso fala daqueles que se reconhecem como insuficientes, como incapazes, e que por conta dessa incapacidade, dessa insuficiência, choram, clamando o favor de Deus. É algo totalmente espiritual. Glória a Deus. Totalmente espiritual. Amém. Os que choram são aqueles que lamentam por seus pecados e também pelos pecados dos outros. Amém. Eu vou dar um exemplo bíblico ou dois que, quando eu li, eu disse: meu Deus, vamos acompanhar? Primeiro Isaías, né? Quando ele teve aquela visão maravilhosa, Isaías capítulo 6, o que ele disse? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo. Os anjos voavam, os querubins cantavam, e por aí vai. Vamos ler? Abre comigo então. Isaías, capítulo 6. Se nós entendermos hoje o que significa esse choro, nós vamos viver dias de tamanha alegria que até então nós não provamos. Dias de consolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei você, mas eu estou empolgado aqui. Glória a Estou Deus. empolgado, meu. Eu estou aprendendo tanta coisa no Sermão do Monte, que isso não pode fazer outra coisa a não ser transformar a nossa vida. Glória a Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Eu não vejo outra coisa aqui senão a manifestação de um humilde de espírito e de uma pessoa que chora, porque ele teve a visão do Todo-Poderoso. Ele foi apresentado ao sobrenatural. E quando ele é apresentado ao sobrenatural, o que acontece? Ele cai em si. E ele percebe quem ele é de fato. E não só isso, ele percebe tanto a sua miséria, quanto a miséria do povo no meio do qual ele vivia. E ele diz: estou perdido. A continuação da história é algo maravilhoso, porque se terminasse aqui, que esperança teria Isaías? Que esperança teria o povo de Isaías? Mas o texto continua e eu faço questão de ler. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Glória a Glória a Deus. Deus. Consolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi levado a identificar quem ele era. Ele foi levado a perceber no meio de quem ele vivia
E quando ele confessou o seu pecado, Deus providenciou o consolo. Parou no consolo? Não. Depois do consolo veio o comissionamento. Quem enviarei? Quem irá por nós? E ele, justificado, purificado nos seus lábios, pôde dizer: eis-me aqui. Glória a Deus. Envia-me a mim. Que bendita esperança. Tem mais exemplo. Esdras. Esse texto chocou o meu coração. Vai lá comigo, Esdras. Onde é que fica Esdras, irmão? Depois de Crônicas. Onde é que fica Crônicas? Depois de Reis. Onde é que fica Reis? Depois de Samuel. Você vai achar fácil. Esdras capítulo 9. O que está acontecendo aqui? Esdras, ele faz uma oração de confissão. Ele está confessando os pecados. Mas ele não confessa só os pecados dele, ele confessa os pecados dele e do seu povo. Esdras, capítulo 9. Eu não vou ler todo o texto porque eu não tenho tempo, mas anota aí para você estudar em casa. Todo o capítulo 9 e todo o capítulo 10 é absurdo. Traz uma oração que é ao mesmo tempo uma confissão de pecados e uma intercessão pelo povo. É lindo demais. Recomendo que você leia em casa. São 2 capítulos bem curtinhos. Mas olha o que diz o versículo 6 do capítulo 9 de Esdras. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades, ele está falando dele e do seu povo, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Agora pula comigo o capítulo 10, versículo 1. Você está entendendo o contexto? Esdras estava diante de Deus, arrependido por todo o mal que ele, junto com o seu povo, haviam feito para o Senhor. Então ele faz essa oração, confessando os pecados e pedindo ao Senhor misericórdia. E olha o que acontece no capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Que choro é esse? Choro de arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Choro de quem caiu em si e percebeu a besteira que estava fazendo contra o Senhor. Que choro é esse? Choro de alguém que estava desesperado por uma palavra de consolo. Porque, irmãos, esse povo aqui foi exilado, foi arrancado da sua terra natal para um lugar estranho, porque eles haviam pecado contra o Senhor. Eles estavam no chão. E lá, no chão, eles perceberam quem eram e do que precisavam. Neemias conta uma história parecida. Aliás, Esdras e Neemias trabalharam juntos. É o próximo livro, se você puder me acompanhar, no capítulo 1. Eu preciso ler, irmãos, para que possamos entender do que fala essa bem-aventurança. Glória a Deus. Capítulo 1 de Neemias, a partir do versículo 4, diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, que palavras? Falaram para ele que Jerusalém estava no chão, as portas queimadas a fogo, o muro derrubado, a cidade assolada, e Jerusalém era a principal das cidades do povo de Israel. Estava tudo acabado. Então, quando ele soube disso tudo, ele disse: tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Eu vou repetir isso aqui. Tendo ouvido estas palavras, eu me assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Você está me acompanhando ainda? Amém. Você percebeu a profundidade dessa oração? O homem que foi colocado diante de uma realidade difícil e foi levado a um autoexame, que consequentemente o levou a concluir que tanto ele quanto o seu povo estavam em débito com Deus. Qual é o resultado natural? Aquele negócio que eu falei no começo, de bater no peito, como aquele publicano dizer: ah, Senhor, aliás, nessa parábola, quem desceu justificado, o fariseu ou o publicano? Porque quem se exalta é humilhado, mas quem se humilha é exaltado. Então o publicano desceu consolado. Glória a Deus. O fariseu, coitado. Vamos continuar. Esse choro espiritual é o resultado inevitável daquele que se torna humilde de espírito, como eu falei. A pessoa que realmente viu a si mesma depois de um autoexame é alguém que se vê forçado a chorar por causa dos seus pecados. E aqui eu quero dar um exemplo que, na minha opinião, é um exemplo por excelência. Pedro. Eu amo a história de Pedro, porque ela ilustra a realidade de todos nós, que antes de sermos alcançados pelo Senhor, nos achamos alguma coisa. Pedro era assim. Vamos abrir o texto? Vamos? Marcos 14, versículo 72. O que estava acontecendo aqui? Já havia acontecido a última ceia. Jesus e seus discípulos foram para o monte. Lá Judas trai a Jesus com um beijo na face. Pedro dá uma espadada na orelha do Malco. Jesus é levado preso. Antes disso tudo, Pedro tinha chegado para Jesus e dito assim: eu nunca vou te abandonar, nunca te negarei, ainda que todos esses aqui deem as costas para ti, eu jamais. Eu vou contigo até a morte. Cara bom. Pedro, antes de o galo cantar, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Jamais, Senhor. Queridos, é exatamente assim que éramos cada um de nós antes de sermos alcançados por Jesus. Presunçosos, orgulhosos, donos de si, autossuficientes, independentes. Mas quando Pedro se vê confrontado pelas suas próprias atitudes, olha o que acontece. Versículo 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, diga comigo, e caindo em si, desatou a chorar. Diante de Deus, toda a nossa presunção e autossuficiência caem por terra. Diante de Deus, a exemplo de Isaías, nós somos colocados diante de nós mesmos, nus, sem máscaras. Diante de Deus, nós somos colocados diante de nós mesmos e passamos a nos enxergar como Deus nos enxerga: falhos, pecadores, insuficientes.
Você está me entendendo? Amém. Você percebeu que eu estou gastando um tempinho para jogar você no chão, né? Porque eu quero que você receba o consolo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque o que eu estou falando é de coisas espirituais, não naturais. Qual é o caminho da plena felicidade? Qual é o caminho da alegria? Qual é o caminho do consolo? É o caminho que leva você a reconhecer que sem Deus você não pode nada. Esse senso de tristeza nos leva à convicção do pecado. E a convicção de pecado sempre antecede a conversão. Vou tentar explicar isso. Ninguém pode dizer que se converteu ao Senhor a menos que esteja convicto do seu pecado. É impossível receber consolo e alegria sem antes lamentar e chorar. O caminho para o consolo, o caminho para a alegria é choro, é lamento. Não faz sentido. As coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. As coisas de Deus não podem se discernir naturalmente, irmãos. Eu não posso usar a razão para tentar entender, para tentar compreender coisas que só se discernem, só se entendem, só se compreendem espiritualmente. Por isso que as bem-aventuranças não falam ao mundo, falam ao crente. Porque só o crente consegue entender. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se eu falar sobre humildade de espírito para um mundano, ele vai me chamar de louco. Se eu disser para um incrédulo que ele tem que chorar para ser feliz, ele vai dizer: o que é? Tem problema? Porque o mundo caminha numa direção oposta aos filhos da luz. Oh, glória. Então, quem nunca chorou por seus pecados, na verdade, nunca se converteu. Misericórdia. Preciso repetir isso para você gravar. Quem nunca chorou por causa dos seus pecados, na verdade, nunca se converteu. Por quê? Quando eu sou colocado diante da minha miséria, é inevitável que eu chore. Quando eu sou colocado diante da verdade de que por mim mesmo eu não tenho justiça e eu não vou para o céu, eu sou obrigado a chorar. Quando eu sei que eu tenho uma conta para pagar e eu não consigo pagar, eu caio de joelhos diante daquele para quem eu devo e eu digo: me perdoa porque eu não posso pagar. Você está me entendendo? Esse é aquele que chora espiritualmente. É aquele que sabe que deve e não consegue pagar. Então, como é que eu sei que uma pessoa é verdadeiramente convertida ao Senhor? Quando eu vejo que ela tem chorado por causa dos seus pecados. Queridos, o texto não está falando de perfeição e isenção de erro. O texto está falando de reconhecimento de quem eu sou, para que eu possa alcançar a misericórdia. Ah, se o Espírito Santo impactar a tua alma como tem impactado a minha aqui, eu tenho convicção de que a tua história será transformada, será revolucionada. Sabe, isso normalmente não acontece num ambiente de culto, não acontece numa vigília, não acontece num retiro, não acontece numa festa. Normalmente essa convicção de pecado que leva você a chorar e a lamentar acontece quando você está dentro do seu quarto com a porta fechada, depois de ter feito um autoexame do dia. Puxa, como é que eu pude fazer isso? Eu não sei você, mas na minha época de juventude, antes de Jesus me alcançar, eu saía para as noitadas, para as baladas, fazia tudo que você imaginar e até o que você não imagina. Era bom. O meu irmão é testemunho. Nós chegávamos em casa, quando eu botava a cabeça no travesseiro, eu não dormia, porque eu dizia: o que foi que eu fiz hoje? Poderia ter acontecido isso, aquilo, aquilo outro, que louco que eu fui. Já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Esse tipo de choro te conduz ao arrependimento.
2 Coríntios, capítulo 7, eu já estou indo para o final. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Glória a Deus. Obrigado porque o Senhor não levou em consideração as minhas faltas, os meus pecados, mas me amou e me resgatou, mesmo sendo eu o inimigo teu. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Glória a Deus. Se você está sendo entristecido, espiritualmente falando, você está num bom caminho. Se você está sendo confrontado com as verdades do Evangelho e isso tem deixado você no chão, você está num bom caminho, porque certamente você alcançará misericórdia. Existe um salmo que diz que o Senhor habita com um contrito, com um abatido de espírito. Existe um outro escrito dos profetas que dizem que o Senhor não apagaria a torcida que fumega e nem lançaria fora a cana trilhada. Você é um paviozinho que tem só fumaça? Se você reconhecer que assim é, o Senhor é poderoso para atear fogo nesse pavio. Glória a Deus. Você é um pedacinho de cana trilhada, um pedacinho daqueles bambus todo rachado. Se você se reconhecer em tal condição, Deus é poderoso para te fazer um bambuzinho novo. Glória a Deus. Tiago, ele discorre como ninguém sobre essa bem-aventurança. Aliás, eu arrisco dizer, não só Tiago, todos os escritores do Novo Testamento lançam mão do Sermão do Monte para estabelecer as doutrinas bíblicas. E nesse contexto todo, Tiago me chama por demais a atenção, porque parece que ele faz uma descrição detalhada do que significa esse pequeno versículo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Abre comigo lá, esse é o último texto, prometo. Tiago, capítulo 4, lá no finalzinho do Novo Testamento. Depois de Hebreus. Versículos 7 até o 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Glória a Deus. Queridos, o homem que realmente chora por causa do seu estado e da sua condição de pecado, esse é o homem que se arrepende. E o homem que se arrepende, com toda certeza, ele é conduzido aos pés de Jesus. E o homem que é conduzido aos pés de Jesus, ele é consolado e recebe alegria. E esse consolo e essa alegria trazem para essa pessoa segurança e uma bendita esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Então chorar aos pés do Senhor é algo bom, Glória a Deus. porque quem chora recebe consolo. Amém. Quem chora aqui, irmãos, é tirado do ambiente natural, da dimensão natural e elevado a uma dimensão espiritual. Os seus olhos são tirados da terra e colocados no céu.